vamos começar a nossa fofoca, porque, ó, tá cheio de coisa aqui e a gente tem que falar do que tá acontecendo nesse mundinho dos famosos. Porque uma das coisas que mais tá pegando agora envolve o MC Daniel, né? Que o MC Daniel, ele e a Lorena Maria se separaram. A gente mostrou já vídeo ontem da Lorena Maria falando de toda a situação dela envolvendo a separação, ela fazendo um desabafo, que a vida tem que seguir, tudo mais. E a partir daí a gente achou que ia ficar só nisso, né? Se separaram. Eu até falei assim, poxa, é uma pena porque o Haas tem 4 meses, vai fazer 5 meses, e ele é pequenininho, vai crescer num lar assim, mal entende das coisas e já vai crescer num lar onde os pais são separados. Muita gente acusou o MC Daniel de só querer uma mulher pra ter filho, enfim, muitas acusações, mas eu achei que ia ficar só nisso. Eis que um amigo da Lorena Maria, ele fala que o MC Daniel é agressivo, é tóxico, soltou várias coisas ali, mas aí o MC Daniel, ele se pronunciou, né? Depois da declaração do amigo da Lorena Maria, o Rafa Werneck, né? Ele precisou, né, falar, se pronunciar sobre essas acusações. A Lorena Maria já tinha feito uma desmentida. Ela já falou assim, não procede absolutamente nada do que o Rafael falou. Nada. Não sei qual a intenção, até porque destruir mais o quê, não é? Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem o direito de fazer isso. Não procede, afirmou Lorena, que tem o filho Haas com o MC Daniel. Ela ainda continuou. Daniel não é esse monstro. Com os posts também surgiram várias especulações de uma possível agressão. No entanto, ela também negou. Nunca expus nenhum relacionamento e nunca irei expor. Quero seguir com a minha paz e a minha imagem sólida, pelos meus trabalhos e não por seguir com minha paz e não por exposições, brigas e confusões. Para mim, acabou aqui. Não existe dependência emocional. Só estou no meio do olho do furacão e vou sair dele limpa, íntegra e sem prejudicar ninguém. E voar como sempre voei, cada vez mais alto e mesmo forte, e mesmo que esteja nas cinzas, é dela que vou renascer, postou nos stories. Na sequência, ela ainda acrescentou: Daniel não é esse monstro que estão achando. Não acho que estou defendendo, apenas sendo justa. Só quero virar essa página e tenho certeza que o Haas terá um ótimo pai. E ele nunca me agrediu, salientou, né? E não tem ninguém me forçando a falar nada. Só não quero carregar o fardo de ter prejudicado alguém injustamente. Diante disso, todo mundo ficou, meu Deus, será que ele agrediu? Será que não? Será que ela está sendo forçada? Ela até explicou, não estou sendo forçada a falar nada sobre o assunto. Só que aí, o MC Daniel, óbvio, né, se sentiu no direito e no dever também de se proteger, de se pronunciar sobre essas acusações. E aí ele fez um vídeo, né, nas redes sociais que a gente vai mostrar agora para vocês, que a Gabi vai colocar na tela, por favor. Acho que é meio óbvio que vou falar agora, mas tem que falar. Eu nunca agredi a Lorena, nem xinguei a Lorena, nem gritei com ela na minha vida. Primeiro por amar ela, segundo por respeitar, ser minha mulher, ser mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso também. Nunca tive nada relacionado a isso. Sou um cara que não gosta de polêmica, não gosta de briga, não gosta de conflito. O que o moleque postou aí, esse doidinho aí, é um cu de burro querendo biscoito. Infelizmente ele vai ter que pagar na justiça pelo que ele fez, por falar o que não devia. Tanto que ele já pagou e falou, depois vou me pronunciar sobre o coisa. Não vai falar porra nenhuma, porque ele não tem o que falar, que ele nem me conhece, ele nem faz parte da nossa vida e ele só queria biscoito. Não sei se vocês viram aí, ele me mandava um monte de mensagem falando sobre a forma como eu tratava a Lorena, me elogiando de várias formas, e eu nunca tive nem contato com ele, nunca nem respondi ele. E é óbvio que se ele apagou é porque é mentira, se fosse verdade ele ia deixar, né? E ele ia até o fim nisso. Se ele apagou é porque ele tá devendo. E agora ele vai ter que resolver isso na justiça. Eu vi que tem gente falando, mas o Daniel piscou o olho quando tá falando, tá olhando pro lado, tá coçando a cara, tá debochando. Porque chega a ser cômico o cara falar um negócio desse e me mandar um monte de mensagem igual ele me mandou. E é isso, agora ele vai ter que pagar, né? Infelizmente aí. Fazer o gente, aí a gente vê que o MC Daniel, ele falando sobre o assunto, e também tem uma nota, né? Uma nota que ele mandou pra imprensa, mandou pra gente aqui também,
que manteve com Lorena. A partir disso, algumas páginas e veículos de mídia estão sem o devido cuidado e sem qualquer prévia checagem, repercutindo o quanto alegado nessas postagens. De antemão, Daniel repudia por completo todas essas injustas imputações com as quais, insista-se, jamais compactou e jamais compactuará. As alegações dissociadas de qualquer prova e emitidas por quem jamais conviveu com o então casal simplesmente não correspondem com a verdade e serão objeto de enfrentamento judicial. Daniel registra que não tolerará a ilegalidade sofrida, deixando claro que já estão sendo adotadas todas as medidas legais cabíveis contra os responsáveis pelos ataques e pela indevida veiculação. Só que aí, apesar dessas acusações todas, dessas afirmações todas, o MC Daniel se pronunciando, se defendendo, teve as acusações do Rafa Werneck, a Lorena defendendo o MC Daniel, falando que nunca aconteceu isso, eis que surge uma fotógrafa. Quem é essa fotógrafa? A fotógrafa do parto. Diz, né? Não sei se foi do parto ou se foi do pós ali, logo que o Haas nasceu. Que o MC Daniel foi criticado pela fotógrafa Aline Moraes, que fez as fotos do parto com o filho Haas e com Lorena Maria. A profissional resolveu usar a rede social para se pronunciar em meio aos últimos acontecimentos envolvendo o artista, que após se separar da influenciadora, foi acusada por um amigo, como a gente acabou de ver, de ser tóxico, abusivo, agressivo e enganador. Aí ela escreveu: que a verdade seja dita por tudo o que ele fez com a gente. Acabaram com a minha saúde mental na época. Eu me calei e tive ética e respeito pela fase de uma mulher passando pelo puerpério. Deus é justo, disse ela. Sabe o que mais me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homem escroto. Finalizou sem dar mais detalhes. Procurada pela revista Quem, a Aline disse que tem provas de várias situações ocorridas na sala de parto. Ela se emocionou ao dizer que sentiu sua carreira de 12 anos ser ameaçada pelo cantor. Quem me convidou para fazer o parto foi a mãe dele, que é uma pessoa incrível, maravilhosa e super educada. Sou de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. Quando a gente trabalha com fotografia de parto, a gente tem que seguir regras do hospital. A Lorena passou por uma indução de parto, que tinha todo um preparo. Quando ela chegou, não tive um contato direto com ela e com o Daniel. Tudo era conversado, com a assessoria e com a mãe do Daniel. Quando a Lorena entrou na maternidade, no quarto onde seria feita a indução, eu abordei como cliente para explicar o que iria demorar um pouco mais para eu poder fazer as fotos e que eu retornaria assim que começasse o trabalho de parto. Nesse momento, o Daniel já não gostou porque achou que não era o meu papel como fotógrafa. Às vezes, o processo de indução pode levar 24 horas. Quando a bolsa rompeu e a mãe dele me ligou, fui de imediato para a maternidade. Quando entrei na sala de parto, ele começou a gritar comigo, me tratar mal, perguntando o motivo de eu ter demorado tanto para chegar à maternidade, mas eu estava sob aviso para chegar no momento certo. Expliquei para ele. Em um determinado momento, ele me pegou pelo braço, me puxando, porque ele queria que eu fizesse a foto, exatamente no momento que não era para eu fazer, explicou ela, que ainda disse ter sido ameaçada pelo cantor. Eu não passei os vídeos para ele de imediato, porque eu não tinha feito o pagamento, e ele achou ruim. Ele me ameaçou, falou que ia falar sobre mim nas redes sociais, o quanto eu fui antiética e acabar com a minha carreira. De forma alguma faltei com respeito com eles. Demorei para conquistar a minha profissão e eu não podia falar nada, porque diante deles sou pequena na rede social. Fiquei 40 dias sem conseguir trabalhar, com a minha cabeça totalmente ruim. A assessoria do MC Daniel disse que não comentava assuntos da vida pessoal dele, mas queria verificar com os advogados dele sobre este assunto. Gente, olha, que loucura isso, né? E aí veio essa acusação. Por enquanto, eu acredito que o MC Daniel ainda não fez nenhum pronunciamento, né, sobre esse assunto, né, Gabi? Acredito que ainda não fez nada. Então, a gente tem que entender para onde isso vai chegar, né? Porque o MC Daniel, ele se defendeu, a gente já mostrou aqui, ele se defendeu das acusações do Rafa Werneck, que é amigo da Lorena Maria, né? Ele se defendeu dessas acusações, a Lorena também defendeu o MC Daniel. E aí vem essa fotógrafa que fala sobre essas acusações, por essa agressividade naquela situação toda do parto. Essa acusação que ela fala que o MC Daniel a puxou pelo braço, me pega, né, um pouco.
Porque se é uma coisa assim, no calor do momento, ele ali, pô, caramba, você demorou pra chegar e tal, não sei o que, aquela coisa do vai perder um momento imediato, alguma coisa desse tipo, no calor do momento, a gente até passa a entender de alguma forma. Mas na hora que pega pelo braço, puxa, sabe? Aí parece que ele não quis pagar, porque achou ruim essa demora dela. Aí, agora vamos ver como é que vai vir o lado do MC Daniel com relação a essas acusações da fotógrafa, né? Vamos esperar também, a gente não pode ser leviano e acusar o MC Daniel do nada. Temos o lado da Aline Moraes, que é a fotógrafa. Vamos aguardar agora o lado do MC Daniel para entender. Rolou isso daí mesmo? Ou o que rolou ali na hora do parto? Na hora que ela foi fotografar? Pra gente entender direitinho como que é essa situação. Porque a acusação que a Aline Moraes faz é muito grave. É acusando o MC Daniel de ser agressivo, de violência. E isso, né, não é legal. Eu quero saber agora o lado do MC Daniel. Espero que ele se pronuncie como se pronunciou quando foi acusado pelo Rafa Werneck. Que agora ele se pronuncie também por essa acusação da fotógrafa, né, pra gente entender o que realmente aconteceu. Né, ficar só por essa situação de, olha, só com o lado da Aline, porque muitas vezes os famosos não gostam de se pronunciar quando o assunto é grave, né? Mas se ficar só com esse lado da Aline, é muito, né? A gente fica só com o lado dela, então a gente pega o lado dela como verdade? Ou então você vai falar assim, ela te acusa de ser agressivo, de pegar pelo braço e você não vai se pronunciar, não vai falar nada? Tem que falar. Tem que falar e contar a sua versão do que aconteceu. A sua versão dos fatos. Porque ela ainda conta detalhes, né? Ela conta vários detalhes que, assim, quanto mais detalhe você coloca na situação, mais passa a impressão de verdade, né? E aí agora a gente espera o lado do MC Daniel para entender o que realmente aconteceu nessa situação toda. Mas assim, vamos aguardar e com certeza quando tiver novas